Vamos falar sobre o PL da dosimetria, Manu, porque a oposição do governo Lula, ela afirma e segue firme no objetivo de derrubar os vetos do presidente sobre o projeto da dosimetria, que aliviou, a gente sabe, a pena a golpistas de 8 de janeiro. A turma tem espalhado que Lula agiu contra a vontade popular, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Saiu uma pesquisa do Instituto Nexus que mostra que o apoio ao veto integral de Lula é dominante nas redes sociais. No dia seguinte à decisão, o Instituto contou centenas de milhares de menções a expressões como democracia sempre, golpe nunca mais, punição aos golpistas e sem anistia. A análise foi publicada no blog da colunista do UOL, a Daniela Lima. Agora, Manu, parece que a oposição não está nem aí, né, para esses sinais que não vêm dessa pesquisa, vem de muito antes. Exatamente, a oposição tratorou, né? Mesmo porque o que revela esse levantamento é o que mostraram as ruas em setembro e em dezembro do ano passado. Milhares de pessoas dizendo não à anistia, depois não à dosimetria e ainda assim os congressistas passaram por cima. Na última semana de votação, tratoraram de madrugada, um projeto que ninguém conhecia. E o que é que aconteceu? Eles tiveram uma aprovação maciça, né? Quase o dobro dos votos da base governista. E isso aí empoderou esses parlamentares. Agora, o que eles dizem é que eles não vão apenas vetar, derrubar o veto do presidente Lula, mas eles querem ir além. Eles querem avançar com o projeto da anistia geral e irrestrita. Então, essa é a apuração que eu tenho. Eu conversei com vários parlamentares semana passada e o que eles me disseram? Que as pessoas que foram para as ruas e as pessoas que estão aí nas redes sociais dizendo não à dosimetria, não são as pessoas que os elegem. Então é esse cálculo político que eles fazem. Olha, essa base não vota em mim, então eu não preciso me preocupar com eles. Eu não preciso me preocupar com milhares de pessoas que foram às ruas para brigar, para falar, para mostrar que estão insatisfeitas com o posicionamento do Congresso Nacional, que reduz pena para quem tentou derrubar a democracia brasileira. Então, o que eu apurei é que o projeto de lei do senador Espiridião Amin, que foi protocolado no mesmo dia do veto do presidente Lula, que prevê essa anistia geral e irrestrita, já tem votos para avançar no Senado Federal. Já vou passar para você, Adri, mas perdão. já que ela falou em Espiridião Amin, vamos trazer aqui para nossa audiência, porque essa batalha deve ser muito longa, né? Como disse a Manu, no mesmo dia que o Lula vetou, o relator Espiridião Amin, ele protocolou na casa o PL da anistia, gente. O texto prevê anistia ampla e restrita aos condenados pelo 8 de janeiro e Amin argumenta que a nova proposta tem aquele velho objetivo de pacificar o país, Adri. Pois é, né? Essa história de pacificação é revoltante, eu diria. Porque pessoas que incentivam tanto o extremismo, eu escrevi sobre isso no final do ano passado na coluna Liberta, na minha coluna na revista Liberta, porque você usar esse tema da pacificação e promover, como aconteceu no final do ano, uma disputa entre direita e esquerda, como quis os parlamentares de extrema-direita, sobre um chinelo, como eles fizeram, porque usaram um chinelo para ativar a sua base extremista. Então, por esse tipo de atitude, entre outras, a gente vê que não existe nenhuma intenção em pacificar, até porque a extrema-direita ganha com a radicalização, né, César? A extrema-direita, ela ganha com a radicalização e, essa história de pacificação é uma bobagem. Não existe pacificação. O que pacifica o país é você julgar as pessoas, o STF julgar, condenar, essas pessoas cumprirem a pena e mostrarem que a democracia é forte, mostrarem que existem leis, mostrarem que não é possível você tentar derrubar um presidente eleito fazendo o tipo de coisa que eles fizeram. E continuam tentando fazer, né, César? Porque
tudo que a gente viu acontecer nesses últimos tempos no Congresso Nacional, essas tentativas de passar PL antifacção, PEC da blindagem, né, a PEC da bandidagem, tudo isso é o quê? São tentativas seguidas de golpe. Hoje, a gente tem que lidar, por exemplo, com o fato de que nós temos uma bancada da extrema-direita envolvendo nos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos decidiu que a América é para os americanos, e teremos eleições presidenciais no Brasil. Como é que vai atuar essa bancada da extrema-direita que está fora do Brasil, né, César? Então, realmente é uma desfaçatez o Esperidião Amin tentar passar, né, essa coisa de uma vingança, esse espírito de vingancinha, de tentar passar uma anistia porque o presidente Lula vetou a dosimetria, que era o mínimo que o presidente Lula podia ter feito, né, César? Exato, e se veja, se enquanto nação a gente pudesse pacificar, entre aspas, que essa tua fala remete, o país simplesmente perdoando crimes, simplesmente dizendo, não, tá anistiado, deixa eu ver, opa, tá anistiado. Então a gente não precisa de uma ordem jurídica, a gente não precisa de um sistema penal, não precisa de um processo de código penal, não precisa de nada disso. É só, não, tá perdoado. Oh, não, sabe por quê? Senão fica um clima meio chato, né? As pessoas não gostam de ser punidas, ir pra cadeia, gera um certo estresse, a pessoa cai, começa a passar mal, bate a cabeça. Mas é cadeia. É exatamente isso. Então, se a gente simplesmente pudesse pacificar o país através de anistia, bom, então não precisa de ordem jurídica, não precisa de sistema penal, não precisa de nada, William. Isso é importante. Quem é fã do podcast Medo e Delírio em Brasília sabe a resposta para anistia e pacificação é. Não vou dizer aqui porque o horário não permite, mas para quem é fã do podcast Medo e Delírio em Brasília sabe como é que a gente complementa essas duas frases. Roberta, obviamente é só a narrativa da extrema-direita para deixar os seus bandidos livres. Querem deixar os seus bandidos livres para concorrer às eleições novamente. E a gente estava falando agora há pouco sobre os filmes brasileiros que ganharam premiações importantes. Esses filmes falam sobre regimes autoritários do Brasil. E que a gente não fez a revisão histórica necessária. Regimes cujos ditadores, os torturadores, os assassinos morreram em casa, Roberta, de pijaminha e pantufa. A gente não pode repetir essa história. É cinema, é ficção, mas é realidade. O Brasil podia estar vivendo hoje, Roberta, 2026, o que a gente viveu em 64, um regime autoritário, de exceção, que prende, tortura os seus presos políticos. Tortura de verdade, não é barulhinho de ar-condicionado num quarto com televisão e frigobar. É pau de arara, é cadeira do dragão, é gente sendo assassinada em porões da ditadura. Tortura de verdade, não é essa cadeia VIP que o Bolsonaro está preso. Então é importante só fazer essa ligação entre essa proposta de anistia, de dosimetria, chame como achar melhor, com o que a gente viveu muito recentemente e com a história do Brasil. O Brasil não tratou seus torturadores e ditadores da forma adequada. Dessa vez estamos tratando. E o Brasil não pode retroceder a deixar esses criminosos soltos mais uma vez. Golpistas. Olha, essa batalha no Congresso... Vai lá, Manu, vai lá. Sim, só para completar, que eu conversei com vários políticos, também com o senador Esperidião Amin, ele já contabiliza pelo menos 50 dos 81 votos no Senado. E na Câmara dos Deputados também, a matemática que já fazem é que há mais de 300 votos para aprovar anistia geral e restrita para os envolvidos de forma direta e indireta na trama golpista. Então, isso preocupa o senador Esperidião Amin, disse que não é sobre impunidade, é sobre perdão e reconciliação. Mas falar em reconciliação em ano eleitoral, num país que está dividido, ali formando suas alianças estaduais para sair na disputa, é um tanto quanto complicado, né? E só uma coisa que é curiosa, que eu esqueci de mencionar lá no início, sobre o levantamento da Nexus, né? Que diferente das pesquisas de opinião que ouvem as pessoas, a Nexus levantou palavras-chave e hashtags. A extrema-direita não conseguiu alavancar nas redes sociais a defesa da dosimetria e nem da anistia, não chegando aí em nenhum dos 100 trend topics.
Olha, a gente lembra que teremos eleições no Senado, né? E elas serão muito importantes agora em 2026. Tanto que o líder do governo na casa, o Randolph Rodrigues, ele fez um alerta ao governo em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, o presidente Lula corre o risco de começar um 4º mandato com o Senado discutindo impeachment no Supremo. As forças democráticas têm de dar mais atenção à eleição no Senado. Manu, mas eu penso que o presidente Lula esteja muito ciente disso, né? Da importância do Senado. Com certeza, o presidente Lula tem falado isso de forma reiterada nas convenções de partido. No ano passado, ele falou isso inúmeras vezes, alertando que é preciso, sim, fazer Senado. Não só Senado, como também Câmara dos Deputados. Às vezes a população minimiza, não lembra, não estuda em quem votar, mas é muito importante. Porque caso o presidente Lula seja reeleito para o seu 4º mandato, ele terá o poder, a prerrogativa de indicar mais 3 ministros para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, o Fux e também a Carmen Lúcia vão se aposentar nos próximos 2 anos, 2028 e 2029, na verdade, né? Não são os próximos 2 anos, mas até o final do mandato. Então, o presidente Lula teria muito poder na Suprema Corte na avaliação da oposição. Então, muitos já pensam que vai ser muito difícil derrotar o presidente Lula nas urnas, não tem ainda um nome forte e também passa esse projeto da anistia como uma possível negociação até para derrubar a candidatura do filho de Bolsonaro, o senador Flávio. Isso ainda não está totalmente derrubado. Ele próprio chegou a dizer que o recuo da sua candidatura tinha um preço, então essa anistia também está sendo costurada nesse sentido de tentar ainda um nome mais forte para disputar a presidência da República que não seja o filho de Bolsonaro, mas existe sim esse trabalho para que a oposição domine o Senado e a Câmara dos Deputados e o Senado para tentar impeachment os presidentes, os ministros do Supremo Tribunal Federal e também presidente da República. Tem um projeto de lei, uma PEC, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição já sendo desenhada no Congresso Nacional para facilitar impeachment de presidente e também de ministro da Suprema Corte. Manu, como eu vejo, esse é o principal tema do próximo pleito, porque se por um lado o Lula é favorito para se reeleger à chefia do Executivo, por outro, a direita é favorita no que diz respeito ao Senado e à Câmara Federal. E a gente já viu que, por exemplo, esse tipo de iniciativa como anistia, coisas similares, tem muita aderência. A gente viu que tem mais de 300 deputados, deve ter por aí mesmo 50 senadores que estão alinhados com isso. Se essa equação se altera um pouquinho ainda mais em favor da direita, de fato eles vão controlar o Senado, que é uma estrutura fundamental para atacar a Corte Constitucional do país. A gente vai ter uma alteração nesse equilíbrio de força, Adri. Então, como eu vejo, queria te escutar também, Adri, esse é o grande ponto, é para aí que a gente tem que olhar. Tem uma aula, William, eu não lembro o nome de acho que é Semente do Caos, não é? Do Castro Rocha, Semente do Caos, que dá conta exatamente desse raciocínio. Isso está no cerne do raciocínio. O Castro Rocha diz exatamente, a grande batalha de 2026 é pelo Senado e pela Câmara Federal, Adri.